Abençoados com todas as bênçãos, naquele que já é o nosso melhor dia. Graças a Deus, mais um dia que Deus mesmo nos concedeu, Deus mesmo preparou desde antes da fundação do mundo para nós que somos filhos desfrutarmos. O Evangelho diz que todos os dias colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Para nós que amamos a Deus, tudo colabora para o nosso bem. Nós sempre falamos essas coisas aqui porque às vezes vem coisas na nossa vida que não nos agradam, não nos fazem bem e às vezes até nós choramos. Mas saiba você que Deus tem o controle de todas as coisas e tudo colabora para o nosso bem. Isso é se você é um daqueles que amam ao Senhor. Eu creio, eu recebo que você que está me ouvindo, você que está me assistindo, ou ao vivo, agora já temos aqui alguns abençoados que estão ao vivo, muito obrigado aí pela sua audiência, ou para você que está nos vendo através aí do YouTube, através de uma gravação do WhatsApp, ou de outra maneira qualquer aí, outra plataforma digital aí, muito obrigado pela sua colaboração, e gostaria de convidar você, incentivar a você a compartilhar a mensagem para que essa palavra alcance a outros, assim como nos libertou na nossa mente, também liberte a outros nossos irmãos que estão presos aí na mentira da religião, para que a palavra corra e seja glorificada. Esse é o nosso trabalho. Aqui nós não temos outra intenção, não temos outro trabalho, e é necessário que você compartilhe as mensagens e também se inscreva aí no nosso grupo do YouTube, se você por acaso ainda não é inscrito, para que a palavra corra e seja glorificada. Abençoado com todas as bênçãos. Hoje vamos aqui tratar de um assunto bem interessante, não é isso? Nós ficamos aí uma semana sem falar, sem anunciar essa palavra, por conta aí de uma mudança de endereço de casa, e não foi possível. A internet, essa ferramenta maravilhosa, mas exige aí algumas coisas têm que ser feitas, e isso leva um tempo, mas graças a Deus já estamos nos ajeitando, estamos nos acertando, e vamos dar continuidade, prosseguimento a esse trabalho maravilhoso que nós fazemos, eu e você, que é fazer com que a palavra corra e seja glorificada. Para isso é necessário que falemos, é necessário que compartilhemos das mensagens e nos inscrevemos aí no grupo do YouTube. Vamos então aqui a Colossenses capítulo 1, versículo 23. Eu convido você aí a pegar sua Bíblia, pegar um papel, uma caneta, para que você anote o que você vai ouvir, para que você confira se realmente está escrito aqui no Evangelho, porque é necessário que esteja igual ao Evangelho. Não se deixe levar por uma outra doutrina. Não é o fato de estar na Bíblia que serve para você, porque o Evangelho diz que a lei que está na Bíblia teve fim. E se teve fim, abençoado, não serve para mim, não serve para você. O que nos serve hoje é o Evangelho da graça de Deus, que vai de Romanos até Hebreus. Isso que nos interessa, é isso que nos dá vida, é isso que nos faz reinar em vida, nos faz nos comportar bem aqui nesse reino. Então vamos ler aqui Colossenses capítulo 1, versículo 23, o que diz aqui o apóstolo Paulo. Nós estamos aqui um pouco improvisado aqui, nós estamos nos acertando, mas eu recebo que a palavra corra e seja glorificada. Diz assim, Paulo escrevendo à igreja de Colossos, capítulo 1, versículo 23. Se, na verdade, se de fato, se realmente permanecerdes fundados e firmes na fé, não é apenas falar abençoado, não é apenas você dizer que não tem mais diabo, não é você apenas dizer que foi predestinado, não, estar na verdade, é confessar, seja qual for a sua situação, seja qual for o momento que você está passando, é confirmar, é garantir, é confessar essa palavra da graça. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, olha, e Evangelho, quando nós falamos, é Evangelho da graça. Não é Mateus, não é Marcos, não é Lucas, não é João. Isso não é Evangelho. São livros históricos que contam a história de Jesus de Nazaré. São livros verdadeiros, mas não são o Evangelho da graça. O Evangelho da graça, vamos repetir, vai de Romanos até Hebreus.
e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, por isso que é necessário você ouvir. Você tem que ouvir, porque o evangelho diz que o entendimento, a fé, ele vem pelo ouvir. Não é simplesmente você pegar a Bíblia e ler. Olha, eu leio a Bíblia desde os meus 10 anos de idade e nunca tinha entendido que eu era um abençoado. Eu sempre falava, Deus te abençoe. Mas quando eu ouvi, eu me lembro do dia com a abençoada, me cumprimentou e falou, boa noite, abençoado. Aquilo ali despertou aqui na minha mente alguma coisa interessante. Abençoado? O que é isso? Mas quando eu ouvi e passei a entender, é necessário você ouvir. O evangelho, qual foi pregado, veja bem, o evangelho da graça que foi pregado a toda a criatura, todos, sem exceção, todos, de que há debaixo do céu. Então esse evangelho alcançou a todos, abençoado. Porque esse evangelho foi nos dado desde antes da fundação do mundo. E do qual eu, Paulo, veja o que diz Paulo, o apóstolo Paulo, isso aqui não são palavras minhas, nem de nenhum pastor, nem de um doutor, não, é do apóstolo Paulo. Estou feito ministro do evangelho da graça de Deus, que é o apóstolo Paulo. Então, abençoados, nós vamos falar aqui a respeito de um evangelho adulterado. E você sabe que adulterar é mudar a forma original de algo. Quando você muda a forma de alguma coisa, você está adulterando, não é isso? Aquele algo, aquele negócio está sendo adulterado, porque não está na forma original. E é isso, abençoados, assim que vive a religião. A religião, ela está adulterando, está mudando a forma original do evangelho. Está mudando. Se você vê o que acontece nas igrejas chamadas evangélicas, é totalmente diferente do que diz o evangelho da graça de Deus. Aonde que está no evangelho, onde que diz de Romanos até Hebreus, que é necessário você beber água depois da oração? Não existe isso, abençoado. Onde que diz no evangelho que é necessário você fazer uma corrente? Onde que diz? Não, porque mudaram a forma original do evangelho. O evangelho diz que nós que somos filhos vivemos por fé. Crendo, não é fazendo, é crendo naquilo que está escrito. E escrito depois de Romanos até Hebreus, depois que Cristo morreu e ressuscitou. Isso que é crer no evangelho. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo na segunda carta, gostaria aqui de ler. Pegue a sua Bíblia mais uma vez. Segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 1. Capítulo 1, no versículo 13. Diz assim, olha que diz o apóstolo Paulo. Conserva o modelo. Veja que o evangelho ele tem um modelo. Um modelo, o modelo. Está vendo que é artigo definido, um só, único, das sãs palavras. E o mais importante, que de mim, não é de qualquer um, de mim tens ouvido. Não é ouvido de Pedro, não é ouvido de Tiago ou de João, não, ouvido de Paulo, porque naquela época havia lá uma briga, assim, entre aspas, entre os apóstolos da circuncisão, que eram Pedro, Tiago e João, com o apóstolo Paulo, que é o apóstolo da graça. Eles pregavam o evangelho da circuncisão, e Paulo, o único que pregava o evangelho da incircuncisão. Por isso que ele fala, conserva, falando para Timóteo, conserva o modelo das sãs palavras. E quais são essas palavras? O evangelho da graça, que de mim tens ouvido, na fé, veja que é na fé, não é nas obras. O evangelho da graça, o modelo do evangelho, não traz obras. Se tem obras, não é evangelho da graça. Se mandar você fazer alguma coisa, tem que fazer. Aqui, corra disso, abençoado, porque não é evangelho da graça. Mas na fé e na caridade, no amor. Só isso. É crer e amar que há em Cristo Jesus, aquele que ressuscitou. É outra adulteração que é feita nas igrejas. Eles trazem Jesus de Nazaré para a igreja. E não é mais Jesus de Nazaré, é o Cristo ressuscitado. Por isso que Paulo fala, Cristo Jesus, não é o Cristo Jesus de Nazaré. Assim vive, abençoado, as igrejas chamadas evangélicas, adulterando a forma original do evangelho. O apóstolo Paulo, uma certa vez, ele fez uma reunião lá na igreja de Éfeso, ele falou o seguinte, que depois que ele morresse, depois que ele
partisse para o paraíso, se levantariam no meio da igreja. Olha só que coisa tremenda. Do meio da igreja, homens maus e perversos. Não é que viriam de fora, não. Eram homens que já estavam dentro da igreja, que conheciam a palavra da graça, que tinham ouvido do apóstolo Paulo, abençoado, santo, perfeito. Se levantariam ali do meio da igreja, homens maus e perversos, que falariam coisas perversas, coisas adulteradas. Lucas registrou lá em Atos, capítulo 20, versículo 30. Depois você confira lá que Paulo, falando a respeito dessa reunião, ele disse, depois da minha partida, depois que eu morrer, vão se levantar homens aqui do meio da igreja e vão trazer uma outra doutrina, falando coisas diferentes, coisas perversas, coisa adulterada, diferente do que o evangelho que eu tenho ensinado para vocês. Vão mudar a forma do evangelho. E veja bem, abençoados, não se espante, não fique admirado com o que nós vamos falar agora, porque até hoje ainda, acontece exatamente isso que Paulo falou lá na igreja de Éfeso. Homens do meio da igreja que dizem que estão em graça e mudam a forma, adulteraram a forma do evangelho da graça de Deus, ensinam diferente. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 4, diz que esses são falsos irmãos. Olha que coisa tremenda, são irmãos. Veja bem, aqui não estamos tratando aqui da salvação eterna do Espírito, não, porque são irmãos, mas são falsos. Por que são falsos? Estão mudando a forma original do evangelho da graça. São falsos, mas são irmãos. Temos que tratá-los bem porque são nossos irmãos. Mas quanto à doutrina, trazem uma doutrina falsa. Eles dizem, olha, nós aqui estamos em graça. Aqui é a graça de Deus. Mas se você olhar para trás, tem lá um batistério. Para que isso aí? Não é batismo nas águas. Como é que está em graça? Não, nós aqui estamos em graça, mas todo primeiro domingo do mês tem lá pão e vinho, santa ceia, para ter comunhão com Cristo. Como é que estão em graça? Mas, abençoados, dizem que estão em graça, mas estão adulterando o mistério que foi revelado ao apóstolo Paulo. O mistério estava oculto e Deus mesmo revelou ao apóstolo Paulo. Colossenses, vamos ler, nós sempre lemos esse verso aqui, porque, abençoados, é muito importante estar repetindo, porque tem muitas pessoas que estão nos conhecendo aí há pouco tempo. São versos muito importantes, são versos chaves aqui no Evangelho da Graça de Deus. Por que nós falamos que Paulo é o apóstolo da graça? Colossenses capítulo 1, versículo 25, ele diz assim, do qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida, me foi dada para convosco, para cumprir a palavra de Deus. E o versículo 26, olha o que ele diz. O mistério, o mistério, não é um mistério, é o artigo definido, um só mistério, que foi entregue a quem? O mistério que esteve oculto, esteve, não está mais, desde todos os séculos. Desde antes da fundação do mundo, a graça estava escondida, esse mistério. E diz mais, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações. Todas, antes de Paulo, ninguém conhecia esse mistério. Estava oculto a todas as gerações. Davi não conhecia, Salomão, o grande Salomão, também não conhecia desse mistério. Ninguém, nenhum rei, nenhum profeta, Elias, Daniel, ninguém conhecia esse mistério. E que agora Paulo, depois que Cristo morreu e ressuscitou e levou Paulo até o paraíso, agora foi manifesto a seus santos. E o versículo 27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós. Cristo dentro, não é Cristo do lado, não é Cristo na frente, não é Cristo em cima, é Cristo dentro, Cristo em vós, esperança da glória. Então, abençoados, Paulo foi aquele que recebeu essa revelação. E hoje se levantaram homens do meio da graça de Deus que dizem ser apóstolos. Não, porque eu também sou apóstolo fulano, a minha cobertura apostólica. Abençoado, homem mau e perverso, está mentindo, está mudando a forma da graça de Deus, porque
Paulo foi o único apóstolo da graça de Deus, o único que recebeu a revelação. Tem muitos aí recebendo revelação. Isso é um perigo. Cuidado com o seu ouvido. São homens que querem para si toda a atenção. Não, aqui, né? Aqui o apóstolo sou eu, aqui a doutrina é a minha, aqui tem que ser do meu jeito, aqui a minha cobertura apostólica. Ó, abençoado. São homens que querem atenção para si. Todos os holofotes nele, eles querem ser a vedete do espetáculo, eles que querem ser o bambambam, todas as glórias para ele. O evangelho é bem claro, toda honra, toda glória, todo louvor é dado somente a um, a Cristo Jesus, a homem nenhum. Você não tem honra nenhuma, abençoado, por esse evangelho. Você não tem honra nenhuma por ser um filho de Deus. Você não tem honra nenhuma por conhecer esse evangelho. Tudo veio de Cristo para você. Ele te deu, ele imputou, porque ele quis, ele teve misericórdia de você. Isso aí não tem nada seu, não, privilégio, porque eu sou capaz, você não é capaz de nada, se não for Deus em você. O apóstolo Paulo, escrevendo uma de suas cartas, ele diz, ó, sou o que sou, olha, o apóstolo Paulo, aquele que foi no paraíso, sou o que sou pela graça de Deus. Sem essa graça, não é nada. A graça em você. Então não tenha para você que você pensar que é alguma coisa, porque você sabe o que você conhece. É a misericórdia de Deus na tua vida, desde antes da fundação do mundo. E esses homens dizem assim, ó, nós não somos pastores. Eu conheço alguns, não é isso? Devido aqui essa internet maravilhosa, dizem que nós não somos pastores, mas eles dizem, não, nós somos o mestre da graça, nós somos a referência do evangelho. Tem alguns que dizem referência do evangelho da graça de Deus. Olha que coisa tremenda, não é isso? Olha, não pedem dízimo. Eu conheço aí pastores que se chamam pastores, não é isso? Eles chamam, então nós falamos também. Eles chamam pastores, não pedem dízimo, mas apresentam para a igreja as contas que têm e constrangindo os irmãos a contribuir, a dar o dinheiro. Onde foi que Jesus mandou fazer isso? Onde que o evangelho diz que você tem que fazer isso? Vou te falar que é uma coisa bem séria que nós aqui temos experimentado, eu e os meus irmãos aqui que nos reunimos aqui, que estamos sempre juntos. Quem prega a graça, quem está anunciando esse evangelho, tem que lutar contra os irmãos da circuncisão, né? Aqueles irmãos que falam, Deus te abençoe, tem diabo, tem pecado, tem que se arrepender. E nós aqui estamos lutando contra esses irmãos, porque Paulo diz que é necessário tapar a boca desses irmãos. E agora, nos últimos tempos, temos que lutar também contra esses falsos da graça, que estão aí inventando aí doutrinas, que estão aí querendo explicar o que Paulo já explicou. Olha, parece que Paulo, não sei, está ultrapassado. Eu não sei assim o que aconteceu com o evangelho que ele recebeu, que não está sendo assim bem entendido. O apóstolo Paulo, escrevendo aqui a primeira carta a Timóteo, vamos ler aqui no capítulo 4, no versículo 1, ele diz assim, ó, mas o Espírito expressamente diz, Espírito com E maiúsculo, é o próprio Deus, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, vão se afastar da fé. Então, conheciam o evangelho da graça, mas iriam se afastar, dando ouvidos a espírito, agora espírito com E minúsculo, um comportamento, espíritos enganadores, doutrinas enganadoras e a doutrinas de demônios, ou seja, doutrina da carne, doutrinas que levam a exaltar a carne. Então, abençoados, se afastam da graça por ter o conhecimento. Esses homens são, olha, eu tenho ouvido alguns que eu fico assim, admirado. Nossa, eu queria ter um pouco desse conhecimento que esse abençoado tem. Ele fala assim, né, usam as palavras bonitas, tem assim, um conhecimento, sabe tudo do grego, do aramaico, do chinês, do japonês, tem uma biblioteca assim tremenda, sabem muito. Mas acontece que eles têm o entendimento, mas não têm o amor no coração. Não amam essa palavra. Não adianta você ter o conhecimento se você não ama. Porque, olha só, escrevendo lá os Hebreus no capítulo 8, no versículo 10, o apóstolo Paulo diz lá, aqueles abençoados, que Deus daria esse conhecimento, ele seria da seguinte maneira, no entendimento, no conhecimento, mas também no coração. Você ia conhecer, mas também iria amar. Não é só você conhecer,
Porque se você conhecer só o conhecimento, o que você vai acontecer? Você vai ser legalista da graça. Você vai pegar a graça, esse conhecimento maravilhoso que Deus já fez todas as coisas, e vai querer dominar os irmãos com esse conhecimento. Por quê? Não tem amor, vai querer prender, vai tirar a lei e vai querer colocar a graça. E não vai adiantar nada, porque só o conhecimento ele incha a pessoa, né? Ele se acha, né, o bambambam da história. Se você não ama essa palavra, abençoado, então não vai chegar um momento que você vai desistir, vai falar, isso não é mesmo assim, porque eu já fiz tanta coisa e não aconteceu nada. Olha, abençoado, você tem que amar isso no teu coração, saber que Deus é o Senhor de todas as coisas, Ele é o dono de tudo. Olha, porque se o evangelho não está no coração, se esse evangelho não está no coração, nós não conseguiremos cumprir o nosso trabalho. Porque nos foi dado aqui, né, a mim, a você, não somente a mim, mas a você também, nós não vamos conseguir cumprir esse trabalho. E que trabalho é esse? Deixa eu te mostrar aqui, ó, Tito. Qual é o nosso trabalho aqui? Ó, Tito. Paulo falou aqui para Tito, no capítulo 1, no versículo 9. Abra sua Bíblia aí, por favor. 1:9, diz assim, ó, retendo firme, ou seja, crendo a fiel palavra. Porque existia uma falsa palavra que estava circulando naquela época. A mesma que está hoje, que é a lei de Moisés. Então Paulo diz, tenha firme, né? Esteja convicto dessa palavra. Firme, a fiel palavra, que é conforme a doutrina, que é conforme a graça, que é conforme o que o Evangelho ensina, para que seja poderoso, tanto para admoestar, como com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, abençoados, esse aqui é o nosso trabalho, é convencer, anunciar essa palavra para que aqueles que ainda não entenderam, que ainda não tiveram o entendimento despertado, possam conhecer. O nosso trabalho é convencer com o evangelho da graça, porque de outra maneira você não vai convencer a ninguém, não é isso? Você pode colocar medo com muitas coisas, não é isso? Porque lá na religião eu tinha medo do diabo, porque me falaram, ó, se você não aceitar Jesus, o diabo vai te levar para o inferno. Isso aí ele não me convenceu de nada, ele me assustou, me colocou medo. Mas o evangelho da graça te convence, te mostrando aqui no evangelho que está escrito, que você é um abençoado. Aí você leu, Deus mesmo ilumina os olhos do teu entendimento e você passa a crer. Você passa a entender o que está escrito. Esse é o nosso trabalho. Falar para você ouvir e Deus iluminar os teus olhos e você viver bem. Agora, se você não tem amor, se você não ama essa palavra, como é que você vai explicar isso? Como é que você vai convencer alguém de alguma coisa que você não ama? Como é que você vai convencer que, por exemplo, que seu marido, a sua esposa é uma excelente pessoa se você não a ama, se você não o ama? Fica difícil, assim mesmo é a palavra. Muitos que estão aí, que se dizem pastores da graça, que estão aí pregando, são piores do que esses que estão aí na lei. Porque os da lei eles amam, porque quando eu estava lá na religião, olha, eu posso falar que de mim, eu amava aquilo ali, porque não tinha o zelo de Deus, eu tinha só ali o zelo, mas da religião. Porque é necessário que você ame esse evangelho. O evangelho adulterado, né? O evangelho é misturado. Porque o nosso trabalho é convencer, abençoado, desses santos que estão aí, que vivem debaixo da lei de Moisés. E você que passou por lá sabe como é terrível viver debaixo do jugo da lei de Moisés. Não pode, não faça, não vá, não coma, dá satisfação da sua vida para outro homem que não é o seu esposo, para outra mulher que não é a sua esposa, tem que dar satisfação. Isso era a lei de Moisés, quando o evangelho diz que nós somos livres. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não é isso? E você pode fazer o que você quiser, que você é livre, mas você também sabe que você planta, você colhe, não é isso? Isso que é liberdade. Liberdade não é eu estar aqui, eu não sou livre, mas eu só posso fazer o que o pastor mandar, eu só posso fazer o que a minha doutrina permite. Isso não é liberdade, abençoado. Por favor, não é isso? Você está debaixo de um cativeiro, você está debaixo de uma servidão. Liberdade é você entender que você pode fazer o que você quiser e que é você que vai colher.
Se você plantar errado, é você que vai colher, abençoado. Não sou eu. Eu estou colhendo. Hoje eu estou passando por algumas situações, porque ontem eu plantei errado. E hoje eu vou plantar certo para amanhã eu colher certo. É assim, isso que é liberdade. O entendimento da graça de Deus. O Evangelho te ensina como é que você tem que plantar certo para colher certo. Porque o que está por aí é um evangelho adulterado. Romanos capítulo 10, vamos aqui avançar. Romanos, volte aqui a Romanos, não é isso? A carta que Paulo escreveu a essa igreja poderosa. Romanos capítulo 10, no versículo 4, diz assim, olha só. Diz assim, por que o evangelho está misturado? Porque o fim da lei, pensa, o fim. Se está dizendo que é fim, é porque acabou. O fim da lei é Cristo. Para quem? Para a justiça de todo aquele que crê. E o versículo 5 diz assim, ó. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer essas coisas, as coisas da lei, batismo, ceia, jejum, viverá por elas. Se você fizer as coisas da lei, abençoado, você vai viver pelas coisas da lei, abençoado. Olha, a Arca da Aliança, conhece a Arca da Aliança? Já viu lá? Aquela arca que Deus disse lá no passado, ó, não faça mais, nem cópia pode ser feita. E tem uma denominação que, né, carrega aquele negócio nas costas. Estão adulterando, né, o Evangelho da Graça. Páscoa, que eles chamam de Santa Ceia, mudaram o nome, né? Era Páscoa, agora é Santa Ceia. Batismo nas águas, jejum, isso é judaísmo, não é evangelho. Isso não traz liberdade para ninguém. O batismo nas águas, por exemplo, ele diz, ó, se você não se batizar, você não pode ser membro aqui da nossa igreja. Isso é liberdade, abençoado? Isso é evangelho? Em lugar nenhum. Tudo que diz respeito à lei, veja bem, preste bem atenção que isso aqui é muito sério. Tudo que está na Bíblia, está no evangelho, referente à lei, acabou, teve fim. É isso que Paulo está dizendo aqui, ó, em Romanos capítulo 10, versículo 4. Teve fim, acabou, não é para fazer mais, não pode se considerar. Não, eu vou me batizar nas águas porque Jesus se batizou, mas Jesus estava na lei, abençoado, e a lei acabou. E uma coisa bem importante, que muitos que dizem que estão na graça não consideram, é o dízimo que também acabou. Não é isso? Porque lá em Hebreus capítulo 7, versículo 4 e 5, diz que, que o dízimo era tomado por força da lei, era debaixo da lei. Se a lei acabou, como é que eu vou continuar debaixo da prática do dízimo? Acabou, abençoado, não pode considerar, estão adulterando aí o evangelho da graça. E tem mais, hein? A lei de Moisés, essa lei tremenda, 613 mandamentos, olha, imagina, 613 ordenanças, não é isso? Deus deu um bocado lá para Moisés no monte, depois ele fez mais alguns lá por ordem de Deus, porque Moisés não fez nada por vontade própria, era tudo debaixo da vontade de Deus. A lei de Moisés, ela foi aplicada somente, veja bem, somente aos judeus, lá nos judeus. É igual hoje em dia, né, que tem a vacina aí, que só pode ser aplicada num certo povo, numa certa categoria, não é isso? A lei de Moisés, ela foi aplicada somente nos judeus. E mais, hein? Judeus até a cruz, porque da cruz para frente, nem judeu mais tem lei. Gentio nunca teve. O judeu até a cruz tinha lei de Moisés. E o gentio nunca teve lei. É Romanos capítulo 2, versículo 14. Toma aqui pertinho, vamos ler aqui, olha só o que diz. Romanos capítulo 2, versículo 14. Porque quanto os gentios, gentio é aquele povo que não é judeu. A Bíblia só trata com gentio e com judeu. Ele diz, porque quanto os gentios que não têm lei, gentio não tem lei, a lei de Moisés. Então, abençoados, não existe lei. Agora, mas o gentio, ele não tem lei. Agora, a pergunta que muita gente fez, até eu mesmo me fiz, é a seguinte: por que os judeus? Não é isso? Porque por que a lei de Moisés, Deus escolheu o povo judeu para aplicar a lei? Porque poderia ter aplicado, vamos ver em quem, no japonês, lá no chinês, no americano, no brasileiro, né? Por que Deus escolheu o povo judeu? Muito simples, abençoado, muito simples. Porque Deus quis. Só isso. Deus quis. Ou Deus não é soberano?
ele deve satisfação do que ele faz para você, para mim. Não, soberano é aquele que faz o que quer fazer sem dar satisfação de nada para ninguém. E Deus é soberano em tudo que ele fez. Ele quis, ele precisava fazer justiça. Deus precisava fazer justiça. E escolheu o povo judeu para aplicar a lei. Uma justiça, abençoada, que agora é por fé. Aplicou a lei, Deus aplicou a lei, ele mesmo, o próprio Deus, cumpriu a lei, porque ninguém foi capaz de cumprir. Ele mesmo entrou no corpo de carne, chamado Jesus de Nazaré, e cumpriu os 613 mandamentos, e depois imputou esse dom da fé, quando ele morreu e ressuscitou, nos nossos corações, aqui na nossa mente, que já estava, não é isso? Desde lá, antes da fundação do mundo, mas foi ativado ali quando ele morreu, porque antes havia uma fé natural. Esse dom da fé, de você crer em Deus, assim, passe o que passe, venha o que venha, foi dado por Deus ali quando ele morreu e ressuscitou. Por isso que Paulo diz, né? O justo vive por fé, pelo conhecimento da graça de Deus. Nós vivemos por esse conhecimento. Sabemos que somos santos, sabemos que somos perfeitos, sabemos que o nosso nome está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. E isso aí, ó, ninguém pode mudar, ninguém pode tirar. Não vivemos por vistas, não vivemos mais por fé, não vivemos mais pelo que vemos, mas sim por fé. Vivemos por aquilo que está escrito. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz que o justo vive por fé e não pelo aquilo que vê. Porque o que você vê, abençoado. Ontem, por exemplo, aqui onde eu estou, estava chovendo. Hoje de manhã já está fazendo sol. Eu vou crer na chuva ou vou crer no sol? Não, eu creio em Deus que domina todas as coisas. Manda a chuva quando Ele quer e manda sol quando Ele quer. Nós vivemos por fé. Nós vivemos pelo aquilo que está escrito. Quando você entende, veja bem, isso se passou comigo, eu entendo que se passa com todos os filhos de Deus. Quando você entende que não tem lei de Moisés, que não é pela lei, que nós não temos que viver, submetido a uma lei que já acabou, que nem foi dada para nós, quando você entende isso, aí você entende o evangelho da graça de Deus. Aí você consegue compreender que você é salvo, você consegue compreender o que aconteceu. Veja aqui em Gálatas, olha só uma coisa muito interessante, que quando você entende que acabou a lei, olha o que você entende, 2,7. Antes, Paulo falando dos dois evangelhos, isso aqui você vai entender com extrema facilidade. 2,7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, diz o apóstolo Paulo, como a Pedro da circuncisão, dois evangelhos, o da incircuncisão e o da circuncisão. Quando você entende essa diferença, abençoado, você entendeu tudo. E versículo 7, versículo 8, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, para a lei de Moisés, esse Deus, o próprio Deus, operou também em mim, Paulo, com eficácia para com os gentios. Quando você entende isso, abençoado, quando você entende que a lei acabou, que a lei foi antes da cruz, você entendeu todo o evangelho. Você entende tudo, entende que a lei de Moisés, tudo que era praticado, veja bem, tudo que estava na lei de Moisés, tudo antes da cruz de Cristo, tudo mesmo, hein? Tem que ser tudo. Lá da religião, se fazia parte da lei, veja bem, tudo que fazia parte da lei tem que ser deixado. A primeira coisa que, abençoado, quando você entende o evangelho, é uma coisa assim, é uma coisa maravilhosa. Quando você entende que a lei acabou, esse é o nosso trabalho aqui, é de falar com muito amor, com muito carinho para os nossos irmãos abençoados, para os nossos amigos, para nossos irmãos que estão lá na lei de Moisés, lá na religião, que a lei de Moisés acabou. Porque as igrejas que estão aí, que chamadas igrejas evangélicas, não são igrejas evangélicas, são igrejas que ensinam a lei de Moisés. E na lei de Moisés não tinha evangelho, não tinha lá, era um mandamento de maldição e morte, abençoado. Olha, se fazia parte da lei, tem que ser deixado. Hebreus capítulo 6, versículo 1 e versículo 2, diz que deixando já, diz o apóstolo Paulo àqueles irmãos, deixando já, agora, para o que você está fazendo. Se por acaso você está indo para algum lugar se basear nas águas, não vá, para. Se você está indo lá para um lugar chamado igreja, tomar a primeira lá, o pão e o vinho, a santa ceia, não vá, para, porque o evangelho diz, deixando agora, acabou, não é para fazer mais, para seguir para a perfeição.
Porque essas práticas da lei de Moisés eram imperfeitas. A perfeição está no evangelho da graça de Deus. A lei de Moisés, veja bem, a lei de Moisés é adulterada, adultera a graça de Deus. Se você pegar a lei de Moisés e querer agradar a Deus, você está adulterando o evangelho. Não se pode, muda a forma original do evangelho. A lei de Moisés, não é isso? Romanos capítulo 11, versículo 6, o apóstolo Paulo diz que de outra maneira, e que outra maneira é essa? A lei, a graça não é mais graça, não tem graça. Você não pode misturar, o evangelho não aceita nenhum tipo de mistura, não pode se misturar, tem que ser somente o evangelho da graça de Deus. E deixa aqui te fazer aqui, vamos adiantar aqui um pouquinho, que o nosso tempo já está se esgotando. Uma pergunta que me incomodou por muito tempo, e eu tenho ouvido aqui abençoados falando a respeito desse assunto, e eu tomei assim, a liberdade de falar desse assunto. Uma pergunta que me incomodou por muito tempo, vem me incomodando. Se eu vou falar de mim, né? Se você fala de você, porque nós aqui não gostamos aqui de citar nomes de pessoas, porque são nossos irmãos, são falsos, né? Mas são nossos irmãos. Olha, se eu nasci depois do Jardim do Éden, lá depois que aconteceu lá a desobediência, que Adão desobedeceu, não é isso? E mais, eu não sou judeu. E se não sou judeu, nunca tive lei. A lei nunca me foi imputada, nós lemos agora há pouco aqui. Eu nasci depois da cruz de Cristo, quando o próprio Cristo disse assim, ó, está consumado. Quando eu cheguei aqui, quando a minha mãe foi lá para a maternidade lá, e eu nasci nesse corpo de carne, já estava tudo consumado, a salvação já estava consumada. Então, a pergunta que eu me faço, e gostaria que você pensasse também, como fui alcançado pela salvação? Porque Adão eu não conheci, foi muito depois de Adão. Não sou judeu que tinha lei para, não é isso? Para estar ali espetando os abençoados, condenando os abençoados. Nasci depois da cruz, quando tudo já estava consumado. Então, como é que eu alcancei essa salvação? É necessário, abençoado, porque eu tenho ouvido algumas explicações a respeito desse assunto, e os abençoados sempre começam pelo meio do caminho, não é isso? Alguns começam ali pelo Jardim do Éden, outros começam ali na cruz, outros começam lá em Abraão, explicando a respeito de salvação. Mas o Evangelho da Graça de Deus, o apóstolo Paulo, quando ele fala a respeito desse assunto, ele começa falando antes da fundação do mundo. Efésios, capítulo 1, versículo 4 e versículo 5, nós sempre lemos esse verso aqui, que são versos assim maravilhosos, e vamos ler aqui mais uma vez. Efésios, capítulo 1, versículo 4 e versículo 5, que diz assim, só um minutinho. Agora sim. 4, 5, diz assim, como também, olha só, como também o próprio Deus, como também nos elegeu, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Antes dele fazer o mundo, abençoado, ele nos escolheu antes de fazer qualquer coisa, antes dos gentios, antes dos judeus, antes dele criar qualquer coisa, lá no Espírito, o próprio Deus já havia nos escolhido. E diz mais aqui, ó, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Isso aconteceu antes do corpo de carne. Isso aconteceu lá antes da fundação do mundo, em amor. Porque tem alguns abençoados que falam, não, seria uma covardia de Deus escolher um para filho e o outro para não filho. O Evangelho diz que a escolha de Deus foi feita em amor, não em covardia. E no versículo 5, e nos predestinou, olha só, nos predestinou para filhos de adoção. Se você não é predestinado para filho, você está me dizendo que Deus errou. Deus escolheu, mas ele não quis. Então, você é maior do que Deus, não é isso? E diz mais, por Jesus Cristo para si mesmo, para ele mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo a maneira que ele quis, do jeito que ele achou melhor. Foi assim que Deus escolheu quem ele quis e quem ele não quis. Esse espírito aqui eu quero, esse eu quero, não, aquele lá eu não quero, deixa ele para lá. Deus que escolheu, não foi o homem. É isso que a religião, que esses falsos precisam entender. A escolha foi feita por Deus. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo, como é que essa salvação me alcançou? Em Adão, agora chegamos a Adão. Adão, todos os filhos, porque isso foi um decreto de Deus, todos os filhos conheceram a desobediência. Você não estava lá, eu não estava lá, mas veja aqui em Romanos, capítulo 5,
Vamos ler aqui 2 versos daqui. Primeiro o verso 12, diz assim, ó, 5, 12, olha só. Pelo que, como por um homem, e esse homem foi Adão, entrou o pecado no mundo, a desobediência, uma cabeça representante no corpo de carne. Todos, Adão pecou, Adão desobedeceu, e essa desobediência passou a todos. Todos que nasceram depois de Adão, como eu, como você, viemos com essa desobediência no nosso corpo de carne. Pelo um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos desobedeceram, todos os homens desobedeceram. Então até aí todos são iguais, não é isso? Diz que todos desobedeceram. E mais, e terceiro, em Cristo, na cruz, agora nós pulamos do Jardim do Éden e chegamos na cruz de Cristo. Em Cristo, na cruz, todos os filhos, todos aqueles que foram predestinados antes da fundação do mundo, todos aqueles que passaram ali pela desobediência do Jardim do Éden, foram justificados por Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 18, que diz assim, ó, pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, e que ofensa foi essa? A desobediência de Adão. Adão desobedeceu e a condenação passou a todos os homens. Assim também, veja bem, da mesma maneira, do mesmo modo, igualmente, por um só ato de justiça, agora falando de Cristo, veio a graça sobre todos os homens. Cristo na cruz, para justificação de vida. 2 cabeças representantes. Lá no Jardim do Éden, a desobediência veio através de Adão. Na cruz, Cristo veio a justificação. Pessoal, esse é o motivo, veja bem, esse é o motivo, essa é a razão da nossa participação de carne aqui. Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz que os filhos, todos os filhos, todos, sendo judeu, sendo gentio, seja o que for, se você é um espírito que está dentro desse corpo de carne e é um filho, você participou de carne. E quando você chegou nesse corpo de carne, essa que é a parte mais importante, você já era filho, porque o Evangelho diz que o filho, não é quem vai ser filho, não é quem aceitar a ser filho, não é quem quiser ser filho, não. O filho participa de carne e sangue. Então, antes de você nascer, você já era filho. Isso que diz o Evangelho, você já era, chegou nesse corpo de carne. Olha, deixa eu te falar aqui uma coisa bem séria. Não estamos aqui nesse mundo, nesse corpo de carne, a passeio. Você não está aqui a passeio. Você não está aqui por um acaso. A sua existência aqui não foi assim, uma gravidez indesejada, não foi que a sua mãe não se cuidou, o seu pai estava um pouco nervoso. Não, não é isso, abençoado. Você está aqui cumprindo um propósito de Deus. Deus te colocou nesse corpo de carne para cumprir um propósito. E que propósito é esse? Conhecer o bem e o mal. Porque o bem você já conhecia no Espírito. Agora o mal era necessário Adão manchar todos os filhos para que nós conhecêssemos o mal. Não viver na desobediência, porque Deus nunca quis filhos desobedientes. Por isso que ele foi até a cruz e nos justificou. E veja bem, não só os judeus, não só os gentios, todos os filhos, todos os espíritos predestinados antes da fundação do mundo. Isso que é muito lindo. Deus quis, Deus escolheu você. Ele me colocou num corpo de brasileiro, que eu sou brasileiro, segundo esse corpo. Mas se ele quis botar aquele outro lá no judeu e fazer ele passar pela lei, Deus quis. Mas todos os filhos, todos os espíritos foram predestinados desde antes da fundação do mundo. Isso que é o Evangelho da Graça. Não é um evangelho adulterado, porque a religião está adulterando, está modificando o evangelho. E gostaríamos de terminar aqui, Gálatas capítulo 1, e que também é outro verso bem conhecido nosso último verso, capítulo 1, versículo 6. Tenho certeza que você conhece, você que já está aqui há mais tempo, mas para você que está chegando agora, que está nos ouvindo aqui pela primeira vez, diz assim, ó, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Maravilha-me que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro evangelho, mas há alguns que vos inquietam e querem perverter, querem transtornar,
quer adulterar o evangelho de Cristo, mas ainda que nós mesmos, olha só o que diz o apóstolo Paulo, acho que ele estava meio nervoso quando escreveu isso aqui, né? Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo, olha o que Paulo usou, um anjo do céu vos anuncie outro evangelho diferente daquele que vos tem anunciado, seja maldito, seja anátema, seja o quê? Seja errado, seja transtornado, mesmo que seja revelado, abençoados, por um anjo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Mesmo que aquele doutor, aquele moço bonito que está lá pregando lá na internet, lá onde você vai, onde você ouviu, mesmo que ele fale diferente, abençoado, mesmo que seja um anjo, se for diferente do evangelho da graça, está adulterado, não serve para nós, abençoado. Diferente da revelação dada ao apóstolo Paulo, é anátema, é maldição. É isso que Paulo está dizendo. Porque nós temos visto muitos abençoados aí querendo explicar o que Paulo já explicou. Isso é impossível, abençoado. Já veio aqui a revelação, já foi dada. Eu estava ouvindo o abençoado quando ele disse: essa noite Deus me revelou. Abençoado, olha, só lamento por você, porque não revelou nada para você. O que tinha que ser revelado foi revelado unicamente, exclusivamente ao apóstolo Paulo. Diferente de Paulo, está adulterado. Recebo que essa semana seja a melhor semana da sua vida. Recebo que tudo está bem. Muito obrigado pela a sua atenção. Muito obrigado pela sua audiência. E te peço mais uma vez, compartilhe a mensagem. Se inscreva aí no nosso canal do YouTube, se você ainda não se inscreveu, para que a palavra corra e seja glorificada. Uma ótima semana para todos e que Deus mesmo ilumine os teus olhos, o teu entendimento, e você já entendeu o que é o Evangelho da Graça de Deus. Abençoados com todas as bênçãos.